Oferecimento Gorila. Boa noite, bem-vindos a mais uma Oficina do Corpo. Eu sou Mônica Feliciano e eu começo o programa de hoje me desculpando porque a semana passada eu pensei que seria o último desse ano de 2010. E já estava descontando a semana de hoje, do dia 14 de dezembro. Então, hoje nós estamos aqui falando sobre saúde autoconduzida, que já é uma proposta para 2011. A semana passada eu falei sobre uma mesa de Natal, uma mesa de festas, uma mesa de Ano Novo diferente, uma mesa tropical, mais leve e não repleta de carnes pesadas, maionese, né, e bebida alcoólica, mas sim uma mesa mais com saladas, uma mesa mais com frutas, né? E quem sabe, inclusive, a redução da ingestão de bebida alcoólica, quem sabe só no momento do tintim, uma coisa que já é tradicional. De qualquer maneira, pensar sobre como será o seu próximo ano saudável deve ser já um item na sua lista de mudança de hábito, de melhoria de qualidade de vida, de busca por um aproveitamento melhor de todos os dias da sua vida. Isso você pode começar a partir de agora. Por quê? Porque você vai ter aí várias reuniões, confraternização, muitos encontros. E nesses encontros, no bate-papo que você tiver com as pessoas, você já vai perceber como é que as pessoas vêm falando das coisas boas e das coisas estressantes que ocorreram durante o ano. E aí, já dá para se ter uma ideia, mais ou menos, de como você atravessará situações semelhantes ou situações difíceis, ou mesmo aproveitará melhor aquilo que for bom para o ano que vem, tá? Então, hoje eu vou falar sobre saúde autoconduzida, baseada no livro Saúde Autoconduzida. Podemos dar um cliquinho aqui? Ah, não, dá para ver, né? Muito bem. Do doutor Carlos Vieira, tá? E do professor Valdemar de Gregori. Esse livro você encontra na editora Ícone. Editora Ícone. E já foi tema, inclusive, do programa, porque eles falam da importância de se conduzir o equilíbrio de uma saúde holística, o equilíbrio de uma saúde total e o bem-estar global de cada um, baseando-se em informações sobre medicina tradicional, que é a medicina oficial, a medicina clínica, aquela que a gente vai num especialista, em um médico, e que eles estão ali no pronto atendimento dos hospitais, nos prontos-socorros ou então nos consultórios. A gente pode entender também um pouco da medicina popular, né? Essa mais relacionada a chás, essa mais relacionada ao natural, à homeopatia, né? Que também envolve ali um caráter de um especialista. E a medicina alternativa, né? A medicina popular, além dos chás e tudo mais, ela tem assim uma conexão muito grande com a medicina espiritual, tá? Uma coisa mais prânica, uma coisa mais energética, não palpável, mas também com seu peso de importância na vida humana, na manutenção do bem-estar da vida humana. E a medicina alternativa, beleza? Então vamos lá. Falando a respeito disso, você pode escrever para mim, você pode enviar sua mensagem, que aquilo que tiver ao meu alcance eu vou trocar ideia com você, tá? Medicina oficial ou medicina tradicional é, na verdade, aquela medicina que a gente já conhece, vinda de um especialista, de um profissional que está ali no seu consultório ou então nos hospitais. E aí, nesse livro você encontra um caso muito bem sucedido de uma emergência com diagnóstico infarto agudo do miocárdio. Então imagine a cena, a pessoa é retirada da sua casa às pressas, numa ambulância, trânsito, sirene alta, né? Hospital,
Admissão hospitalar, que envolve toda aquela burocracia, quem é, nome, RG, idade, diagnóstico, médico responsável, responsável financeiro pela internação, ou então responsabilidades relacionadas à assistência médica particular, né, ao convênio, enfim. Todos aqueles procedimentos burocráticos, enfim, ecocardiograma, indicação de uma streptokinase, que é justamente uma enzima utilizada nas primeiras 4 horas após um entupimento diagnosticado de coronárias, e isso diminui a extensão do território do músculo cardíaco, tá? Que estava anteriormente comprometido por uma deficiência ou falta da circulação sanguínea. Muito bem, após isso, né, existe toda uma introdução de um catéter por uma visualização através do monitoramento por câmera, tá? E aí, eles vão imaginar se há ou não necessidade de uma cirurgia do coração. O procedimento é visualizado por um monitor e através desse catéter, desse caninho, é introduzido um líquido chamado contraste, tá? Um pequeno tubo possibilita a visualização radiológica da extremidade e chegando lá no ponto da obstrução, ele é insuflado, existe um balãozinho e um pequenino balão, por exemplo, lá na pontinha, é insuflado e aí, por compressão do coágulo do sangue contra a parede do vaso, permite-se, portanto, uma nova vascularização do sangue em torno dessa região do coração, sem a necessidade do intervento, da operação, tá? Feito isso, passado o período de emergência, passado a crise, o que acontece? O paciente vai para o Centro de Terapia Intensiva, CTI, e lá ele fica por 72 horas. Final da história, após ali uns 3, 4 dias, o paciente já aliviado da dor, né? Ele então percebe que o risco de morte já passou. Ele está amparado, protegido por uma equipe médica, por uma instituição, o hospital que o recebeu com toda aquela infraestrutura. Existe todo um agradecimento entre paciente, equipe médica, familiares. Existe então a alta, as recomendações e cuidados. A pessoa volta para casa e também já tem uma data marcada de retorno para a visita de controle médico. Então, esse é um procedimento frente ao infarto do miocárdio na medicina tradicional. Muito bem. Um outro caso que o livro retrata é como tratar uma asma brônquica, né? Uma bronquite asmática crônica. Então, fala de uma criança de 7 anos de idade com insuficiência respiratória, uma agitação psicomotora, uma ansiedade muito grande. Ela está acompanhada da mãe e do tio paterno. Ela apresenta bradicardia, quer dizer, o coração está batendo devagarzinho já. E a criança com esse medo de não conseguir mais respirar. Nesse caso, são ministrados gotinhas homeopáticas, né? E isso aconteceu por quê? A criança já vinha sido internada muitas vezes, repetitivamente. As crises estavam frequentes, então ela vinha sendo tratada pela medicina tradicional, aquela do hospital. Ela vinha recebendo corticoide intramuscular e a mãe alegava que não estava mais funcionando esse tipo de procedimento. Por isso que ela foi para a medicina alternativa. A criança vinha com muitas crises no meio da noite, a partir da meia-noite, entre meia-noite e 3 horas da manhã. E aí, nesse caso, pedia para abrir as janelas e molhar a boca, né? Por medo, por ressecamento, né? E por vontade de perceber, conseguir respirar. Foi tratada com homeopatia, método Plus, de uma determinada substância, que não carece agora dizer qual foi, porque era um caso específico diagnosticado pelo homeopata. E o método Plus que ele sugeriu era esse remédio diluído 20 gotas em meio copo de água e a criança tomava
uma colher de sopa de 5 em 5 minutos até o final da crise. Então, quer dizer, acabando essa água, repetiria-se a mesma dose em outro copinho até que a crise passasse. E ela passou em 35 minutos. No mesmo dia houve novo episódio, o tratamento indicado foi o mesmo, numa dosagem um pouquinho mais alta de dinamização, que significa o seguinte, que o remédio que é diluído em água e álcool, né, já preparado em álcool e depois em água, ele recebe uma dinamização, uma energia, um processo de preparação maior. E nós vamos falar sobre isso, como é que é preparado um remédio, né, homeopático. E aí, além disso, foi sugerido uma dose única e uma sessão de acupuntura, onde foram tratados 18 pontos vitais referentes àquela determinada crise, principalmente pelos estados de medo, de ansiedade e de agitação psicomotora, tá? Bom, depois dessa segunda dose, a crise passou em 10 minutos. Então, vocês vejam que coisa interessante aconteceu. A criança foi para casa e manteve-se estável, depois não teve mais a crise, mas continua com o tratamento homeopático, né, que é um tratamento mais a longo prazo, mas sem a necessidade de nenhuma medicação clínica oficial, antibióticos ou coisa do gênero, e manteve o controle através das visitas mensais no médico homeopata. Na medicina popular, que é uma medicina também oscilante, ele conta de um caso de uma mulher que foi procurar um centro de Umbanda para um processo de benzedura, né? Ela manifestava dor, choro compulsivo, né? E uma sensação de peso no corpo. Muito bem, ali dentro daquela situação específica espírita, né? Foi feito lá um procedimento à base de orações, à base de entre aspas, descarrego, um procedimento específico desse tipo de religião. A pessoa chorou muito durante todo o procedimento e no final da sessão ela sai completamente aliviada, sem o peso no corpo, sem a sensação dolorosa que sentia, sem o mal-estar e volta a ter, digamos assim, a sua saúde equilibrada. No livro Saúde Autoconduzida, o que os autores sugerem? Sugerem que cada um conheça um pouco as possibilidades de cada tipo de medicina. E sabendo um pouco do que aquilo que a medicina tradicional, a medicina natural, a medicina popular, a medicina homeopática e alternativa oferece, ter ali meios e instrumentos de administrar então os seus mal-estares ou manterem o maior número de dias o organismo saudável. No fundo, nada é do que equilíbrio com a saúde física, equilíbrio com a saúde mental, equilíbrio com a saúde emocional, equilíbrio com a saúde espiritual, equilíbrio com a saúde social. Portanto, independente de conhecer ou não mecanismos de cura através das várias medicinas que a gente tem aqui no Brasil, inclusive em todo o mundo, o importante é que você consiga saber exatamente como evitar adoecer, né? E isso é algo que é basicamente o objetivo da Oficina do Corpo. A Sônia Cantino, oi querida, ela diz assim, nossa, que diversidade. Realmente, essa diversidade da medicina que a gente tem aqui em mãos é algo muito interessante quando você tem diante de si um mal-estar que não é explicado, simplesmente está ali. E a pessoa passa mal, procura um determinado médico, não encontra a resposta. Vai então por tentativas de acerto e erro, buscando uma resposta, buscando uma cura, buscando o seu bem-estar, até encontrar realmente, definitivamente, aquilo que lhe faltava. Portanto, independente da religião, independente da condição, entender o processo de cura é, em primeiro lugar, um autoconhecimento.
é buscar em si algo que realmente está fazendo com que você caia num processo de desequilíbrio. Nós já falamos aqui a respeito da pressão alta e do quanto ela está relacionada ao emocional. Muitas vezes, se você não está bem no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, se sente oprimido, preso, com um peso no peito, uma dificuldade respiratória, uma pressão sobre si, pode ter certeza que isso também se reflete nas suas veias e artérias, tá? Portanto, o ambiente externo, ele está intimamente ligado com o ambiente do corpo. A mente, o espírito, o corpo é um ambiente comum do ser humano, portanto, são uma coisa só. Então, ter informações sobre o que é que lhe afeta, o que é que lhe traz desequilíbrio, o que é que lhe traz mal-estar, é muito importante. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho 3 filhos, um de 25 anos, um de 21 anos, um de 17 anos. Meu filho mais velho não precisou tomar nenhum tipo de leite, fora o leite materno, até os 6 meses de idade. Assim foi com o segundo, assim foi com o terceiro. Sim, já vou responder sobre essa pergunta que me chegou agora. E apenas tomando o leite materno, né, aquele que eu passava para eles, eles conseguiam defesas que outras crianças não conseguiam. E aí tinham menos incidência de doenças e gripes e tudo mais. Mas o que eu fazia também? Respeitava o horário do sono matinal, tarde e noite. Proporcionava a eles pelo menos 15 minutos do solzinho da manhã. Proporcionava a eles, nos horários alternativos às principais refeições, frutas, sucos. Então, é importante que você entenda como manter a saúde. Hoje eu vi uma criança de 5 meses, incrivelmente parecida com o pai. Foi até engraçado que a mãe disse assim, já me falaram para fazer teste se ela é minha filha, porque ela só se parece com o pai. Obesa, 5 meses, né? Então, o que eu falei para a mãe? Cuidado, cuidado, cuidado. Conversa com a pediatra, acompanha não só a alimentação, mas o intervalo que essa criança está recebendo de alimento. Não é apenas a quantidade, mas é a frequência. Portanto, desde pequenininho é importante se informar sobre esses estímulos que se dá. E aqui a mensagem que me chegou diz o seguinte, se existe uma somatização, não é, do ambiente externo com o do corpo, com certeza. O que significa isso? Que muitos problemas que você vive em sua volta e que são traduzidos em palavras, o estresse, por exemplo, já significa uma sobrecarga, o corpo absorve e também sofre o estresse, tá? Eu vou pedir um intervalinho, pode ser, Fê? Vou pedir um intervalinho e já volto já, para a gente finalizar o programa de hoje, tá bom? Promoção do Gorila. Microsystem LG, 160 watts, botões touch, USB host, MP3 e WMA, por apenas R$ 899 à vista ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br. Oi, boa noite, sou eu, Mônica Feliciano. Queria agradecer o e-mail que eu recebi da Sônia e da Vani e dizer para vocês o seguinte, realmente o programa hoje está no fim, né? Teve uma pane no programa anterior devido aqui ao bairro que ficou sem luz por alguns minutos, né? E já tem o pessoal chegando aí porque a Just TV não para. Mas você pode manter contato comigo, tá? Através do oficinadocorpo@justtv.com.br, né?
E mesmo nesse intervalinho de férias, porque volto só no dia 11 de janeiro de 2011, eu posso entrar em contato com você, conversamos a respeito de saúde. Se a sua empresa tiver uma necessidade de palestras sobre qualidade de vida, bem-estar, saúde ocupacional, você pode entrar em contato comigo. E queria dizer particularmente para a Vani que eu te esperava aqui hoje, sabia? Então, seja bem-vinda. O ano que vem está convocada para vir aqui falar comigo, tá bom? Muito bem. Obrigada, Sônia, minha querida. Ok. E vou dizer para vocês mais uma coisa. Gente, realmente, planejamento não significa que você vai ficar saudável o resto da vida e não significa também que você não vai adoecer. Vou lhe explicar por quê. Hoje eu estou aqui no programa resfriada e foi o meu primeiro resfriado fortíssimo desse ano, com febre e tudo mais. E olha que eu me precavenho. Mas o que aconteceu? Eu tive uma decepção. Eu tive uma decepção grande, eu tive uma tristeza, precisei administrar isso na minha vida e tenho certeza que esse choque e, portanto, também a minha tomada de direção, a minha mudança e o meu comportamento foi abalado, né? Você já imaginou você dirigindo um carro e, de repente, precisando frear bruscamente? O carro não para de imediato, não é mesmo? Ele ainda percorre alguns metros de distância e isso, com certeza, desgasta a pastilha do freio e a borracha dos pneus. Então, é mais ou menos assim que eu estou me sentindo. Eu estou me sentindo um pouquinho desgastada, meu organismo precisou rebater esse emocional. Depois, com a mudança do tempo, já vinha sendo atacada, como a maioria de nós, pelos bichinhos que estão aí no ar e fiquei frágil, tá? Obrigada, professor Carlos Benetti. Obrigada pelos cumprimentos, né? E antes de encerrar, mais uma vez, proponho a todo mundo, vamos planejar a mesa de festas com comidinhas mais light? Hoje eu tenho uma sugestão super gostosa para dar. Você pode cozinhar peito de frango com um caldinho de carne, caldinho de galinha, ou então temperar simplesmente com azeite, cebola, alho e sal. Fechou. Bom, cozinhou bonitinho, o que você faz? Você espera esfriar, corta em cubinhos. Só o peito do frango, não é mesmo? Cortou em cubinhos, adiciona pupunha, que é aquele tipo de palmito, né? Também em quadradinhos. Adiciona folhinhas de hortelã. Tempera tudo isso com iogurte, um pouco de maionese, um pouco de sal, um pouco de azeite, um pouquinho de mostarda. Corta, tirando o carocinho de uvas, corta uvas ao meio ou em 3 pedaços e mistura. Isso fica muito gostoso. Põe na geladeira e serve gelado. É uma salada super nutritiva, maravilhosa, light. E isso pode ser uma sugestão para você colocar na sua mesa nesse fim de ano, tá bom? Vou dizer assim, uma brincadeira aqui da Vani. Vou dizer assim para vocês que eu desejo a vocês um 2011 feliz e saudável. No programa anterior, sabe, o talk show, o convidado falava sobre felicidade. Realmente, felicidade é um exercício de vida, tá? E felicidade deve ser algo também que você tenha como meta alcançar. Por quê? Porque é interior, né? Porque é simplesmente um treinamento. Porque é simplesmente uma forma de você reconhecer coisas pequenas. Por exemplo, a possibilidade de você pensar corretamente, a possibilidade de você ter pernas, ter braços, ter mãos, a possibilidade de você respirar sem aparelhos, a possibilidade de você curar o próprio corpo, de você cuidar do próprio corpo, a possibilidade de você ter o que comer, ter dinheiro para viver, sobreviver, ter possibilidades de conhecer pessoas e lugares. Portanto, que 2011 seja um ano de muitas possibilidades, de felicidade plena,
de saúde a maior parte dos dias do ano. E conto com você aqui comigo toda semana e pode contar comigo para a gente conversar, se conhecer mais, trocar e-mails, inclusive falar sobre a sua saúde. Para quem está acima do peso, eu desejo carregar menos peso na vida. Para quem ainda é sedentário, eu desejo 10 minutinhos de atividade física 4 vezes por semana. Para quem não está cultivando bons relacionamentos, eu desejo, portanto, que não pense nas mágoas, mas que deseje coisas boas para aquela pessoa que você pretende esquecer ou deixar a parte da sua vida. E para todo mundo que está aqui me mandando essas mensagens, inclusive a Vani, que adorou o franguinho, eu desejo tudo de bom. Obrigada pela companhia, obrigada pela audiência. Mandem para mim as mensagens que vocês ficarem mais desejosos de trocarem ideia e até 2011. Obrigada!